17 de dezembro de 1994. Uma aparição de um espírito em uma missa aqui em Belém do Pará causaria grande repercussão no Brasil e no mundo. O caso Cláudio Ronaldo é o tema do Ponto de um Mistério de hoje. Procura-se Guilherme de Pádua, 23 anos, ator, principal acusado do assassinato da atriz Daniela Pérez. Mas até que ponto o mistério das máscaras de chumbo é realmente um mistério? Essa aparição aconteceu 4 anos após a sua morte. Cláudio Ronaldo teve uma doença séria e rara, anemia hemolítica. Ele travou uma luta contra a doença durante vários anos, mas em 16 de agosto de 1990 acabou não resistindo e morreu. Anemia hemolítica autoimune. É aquela que aparece e desaparece como apareceu. Ela não deixa vestígio. No mundo inteiro são raríssimos. Parece que o caso dele era o quarto no mundo. Quarto caso no mundo. No mundo todo, em todo esse universo. Cláudio era conhecido por ser desde criança bastante extrovertido e brincalhão. Na sua adolescência, em companhia do seu irmão Jorge Luiz, aprendeu violão e inglês em aulas que eram ministradas em domicílio. Estudou inicialmente o primário em escola particular, mais tarde estudou o vestibular, mas não chegou a ingressar na universidade. Estudou teoria de violão no Serviço de Atividades Musicais da Universidade Federal do Pará. Quando estava próximo de completar 18 anos de idade, ingressou na aeronáutica. Mas Cláudio não mostrava gosto pela carreira militar. Em 13 de março de 1980, recebeu o diploma de honra ao mérito. Foi justamente quando saiu da aeronáutica que Cláudio Ronaldo começou a aparentar ter a doença, por sua palidez progressiva, a anemia hemolítica. Aos poucos as coisas foram acontecendo, a doença foi se desenvolvendo e era um tratamento atrás do outro e a gente não via, não estagnava, só desenvolvia outros problemas, né? Tanto que com o tempo ele já apresentou um problema na hipófise, ele morreu cego, atrofiou o nervo óptico dele e foi uma coisa atrás da outra, foi um efeito dominó. Sem saber nada sobre a doença, seu Donato começou a levar Cláudio em alguns médicos. Um deles até passou um exame de leptospirose, mas que logo em seguida foi descartado. O seu Donato ainda teve alguns amigos médicos que começaram a diagnosticar Cláudio no meio da rua. Nenhum deles acertou qual era a doença. E a gente sabia que a anemia hemolítica não tem cura. E foi o que aconteceu com ele. Passou anos em tratamento. A gente acompanhando, a pessoa adoece, a gente adoece junto, né? E foi muito desgastante emocionalmente para todos nós. Em uma tarde, o médico de Cláudio, Dr. Hamilton Cardoso, pediu para que fizesse um exame de sangue. Quando seu Donato foi ver o sangue retirado na seringa, se assustou com a coloração e pensou: isso no mínimo deve ser leucemia. Dias depois, um outro médico que estudou o resultado do exame concluiu que aquilo era anemia hemolítica, uma destruição das plaquetas sanguíneas, e aconselhou o pai de Cláudio a procurar com urgência o centro mais adiantado para o tratamento. Na época, eles viajaram para São Paulo, fazendo todos os exames e tomando todos os remédios recomendados. E lá tiveram um diagnóstico completo: anemia hemolítica autoimune. Em meados de 1986, o irmão de seu Donato começou a notar que Cláudio, sentado na cadeira da sala de seu pai, que naquela época trabalhava em Brasília, tinha alguns repuxos no corpo. Era um dos indícios da doença. Foi mais de 5 anos essa luta. Meu pai foi com ele para São Paulo, mandaram o sangue dele para os Estados Unidos na época, né, para descobrir que tipo de anemia que ele tinha, porque não curava. E depois a gente ficou sabendo que essa anemia, quanto mais ferro você toma, mais ela se acentua. E quando descobrimos, entramos no tratamento direto, com hematologia e tudo, mas foi até aqui. Cláudio Ronaldo ia perdendo a visão cada vez mais. Ele ficou totalmente cego do lado esquerdo primeiro. Em 1986, ele já começava a andar com auxílio de alguém, colocando a mão sobre o ombro de quem o levava.
Ainda em 1986, ele fez uma cirurgia em São Paulo para tirar um coágulo sanguíneo do cérebro. Isso era o que fazia ele, de vez em quando, cair no meio da rua por não sentir as pernas. Ele era muito extrovertido, gostava de contar piada. Você sabe que é um cara que não tem vergonha, que é desabrido, né? Que faz amizade com qualquer um, independente de escrúpulo. E assim é que ele era, porque ele era muito otimista. Ele não pensava nada de pessimismo, era otimismo. Ele era otimismo. O vai e vem entre as cidades de Belém, São Paulo e Brasília foi realizado até dezembro de 1989. Em 1990, ano da morte de Cláudio Ronaldo, eles não voltaram mais para a capital paulista. Em junho de 90, Cláudio Ronaldo sinalizava ao pai que o remédio Imuran que ele tomava no tratamento era o seu último. Agosto de 1990, últimos dias de Cláudio com vida, ele não conseguia enxergar mais nada, e isso era percebido por quem estava próximo a ele. Ele geralmente andava com a mão por cima do ombro dele, porque ele estava cego, ele ficou cego. Ele foi ficando cego até cegar por completo. Tanto que eu dizia para ele, olha, o fulano aqui, o Manuel, ele está te dando a mão, te cumprimentando. Aí disse, não estou enxergando. Aí ele estendia a mão e pegava a mão do cara, né? Pegava no caminho a mão. E às vezes ele conhecia pelo tato quem era a pessoa. Estava na UNAMA também, em aula. Antes de eu sair, eu fui, ele estava deitado. Eu disse, Cláudio, eu já vou. Só que quando eu fui no banheiro, eu vi gotículas de sangue na pia. Falei, mãe, Cláudio tá cuspindo sangue. Porque o que é anemia hemolítica? Os teus poros abrem e você perde sangue pelos poros, né? Porque ela não... aquele poder que teu sangue tem de coagular, perde, né? E fui embora. 4 horas da tarde, eu disse, Patrícia, uma amiga minha, vamos ao banheiro, que minha visão não tá legal. Aqui do lado, parecia aquilo tremendo, tá? E aqui assim. Aí eu fui no banheiro, lá ver se eu não tô legal. Alguma coisa tá acontecendo, a minha fica apavorada que eu estivesse ficando cega, né? Porque eu me lembrei dele. Aí quando eu cheguei aqui, a mamãe disse chorando, o Cláudio acabou de sair, teu pai acabou de levar ele para urgência, ele teve uma dor de cabeça muito forte, foi pro hospital. Então para mim aquilo já foi um sinal. Já no hospital, uma enfermeira aplicou uma dose de cibalena em Cláudio Ronaldo para melhorar sua dor de cabeça. O médico hematologista chegou ao hospital e percebeu que o Cláudio não tinha melhorado mesmo com a aplicação da dose. Ele disse que a injeção de cibalena seria no último caso, ou seja, a medicação era errada. E aí ele sempre disse pra gente, só me enterrem quando meu cérebro parar. E foi a última coisa dele que parou. Mas ele morreu foi por conta de imperícia médica mesmo, que chegou no hospital, deram um remédio que ele não podia tomar. Porque quando você tem anemia hemolítica, tem uma série de cuidados, não é todo medicamento que você pode tomar. E aí ele teve um derrame. Ele ainda gritou com muita dor, segundo o colega dele que estava com ele. Ele correu para o banheiro, que ele queria vomitar, e deu de testa na porta do banheiro, que ele já não enxergava, né? Entrou em coma e morreu. Cláudio estava na UTI, respirando através de aparelhos. 2 dias antes, foi autorizado que os familiares se despedissem dele. Na quinta-feira, 16 de agosto de 1990, o pai de Cláudio levou um padre ao hospital para lhe dar a última bênção. Chegando lá, uma enfermeira os informou que Cláudio Ronaldo havia morrido. Cláudio Ronaldo foi velado na igreja Nossa Senhora Aparecida, a mesma igreja que ele apareceria 4 anos depois em uma filmagem. Antes do enterro, houve uma missa de corpo presente. Tantos que muitos amigos dele amavam ele mesmo. Que quando ele morreu, eles telefonavam para cá chorando no telefone. Choravam como criança, né? Como criança. Tanto no velório como no enterro, muitas pessoas se fizeram presentes. Amigos, familiares, cerca de 600 pessoas compareceram durante as mais de 20 horas em que seu corpo foi velado na igreja e depois no sepultamento, no cemitério Santa Isabel. No dia do enterro, o irmão de Cláudio Ronaldo percebeu algo curioso aqui na Alameda Santa Rita, do cemitério Santa Isabel. A lápide de Josefina Conte, conhecida popularmente como uma mulher do táxi, tinha a data de sua morte, 16 de agosto.
a mesma data da morte de Cláudio Ronaldo. Só que no caso dela, era em 1931. E todo esse espaço cemiterial, que ocupa também um espaço não só de imaginário, mas também de luto, de um espaço para o trabalho emocional de um luto também, e de consagração, de preces, dessa recepção local, ele acaba sendo um ambiente de refúgio para o imaginário e também uma fonte. 4 anos depois, em 17 de dezembro de 1994, a avó materna de Cláudio estava completando 80 anos de idade. A missa completa foi filmada por ser uma ocasião especial. A missa estava ocorrendo normalmente no momento em que as filhas, os genros, os netos e os bisnetos da aniversariante começaram a falar no altar. Foi o momento em que Cláudio Ronaldo apareceu na igreja junto do seu acompanhante. A aparição de Cláudio Ronaldo seria nessa igreja, a Igreja Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro da Pedreira, em Belém. Os familiares dele estavam nesse banco aqui da igreja, quando ele aparece ao fundo da imagem, acompanhado de um guia. Nós, que somos netos da primeira geração dele, estávamos na primeira fileira, ao lado dos adultos. Então, desde pequenininho até o mais velho dos netos e bisnetos dela, estávamos todos lá, inclusive eu. Sou de 85. Eu tinha 9 anos, foi em 94, né? Quem viu primeiro foi um primo meu, que quando ficou pronta a filmagem, foi primeiro para eles, né? Aí ele ligou e disse, olha, vem aqui, eu quero que vocês almocem aqui comigo, eu quero que vocês vejam uma coisa. Tá, sentamos para ver a missa, ela estava até cansada, porque a missa é coisa que demorou para dedéu. Aí quando chegou nessa parte, ele pausou. Disse, agora eu quero que vocês olhem lá pro final da igreja, lá para a entrada, onde está a porta. Eu vou colocar em câmera lenta. Aí quando eu vi, chega, me deu um treco. Eu disse, é o Cláudio. Foi quando a primeira vez que eu cheguei correndo, disse, na época o papai não acreditou, né? Até porque nós somos católicos, né? E ele não acreditava, não aceitava de jeito nenhum. Todo mundo se reuniu na sala para ver e rever várias vezes, porque no momento assim, a gente não acreditava que realmente tivesse, né, acontecido aquilo durante a missa, porque como estávamos envolvidos na missa, no que estava acontecendo, a gente não percebeu que ele apareceu, né, na missa. Ninguém ouviu, nem viu nada. Quando nós sobrevivemos à morte, no fundamento da imortalidade da alma, nós mantemos as nossas características pessoais, as características da nossa personalidade, da nossa individualidade. Cláudio Ronaldo primeiro apareceria do lado direito do vídeo, nesse lugar que eu estou. Ele anda entre os bancos da igreja, ao lado do seu guia, que está de óculos e de camisa branca. Ele passa por trás das pessoas que estão olhando em direção à missa, vai para o lado esquerdo do vídeo, exatamente desse ponto que eu estou, olha para frente como se fosse em direção ao seu pai. Para quem assistiu a fita completa, ele não desaparece nesse momento. Ele senta no banco da igreja e assiste a missa até o final. Era 80 anos da avó materna dele, da mãe dele, da mãe da Dirce. Quando ele se configura, quando ele vem. Ele vem e aparece. Então, é importante a gente perceber que a imortalidade, ela não significa uma diluição num grande oceano, como afirmam determinadas doutrinas, resumidamente chamadas de panteístas. Não. A imortalidade da alma, ela é uma preservação do eu. E essa preservação, ela se manifesta. Então, por exemplo, por que no caso do Ronaldo, que nós estamos trabalhando, ele aparece num evento em que a família estava reunida? Porque ele carrega consigo as afinidades, os amores, as simpatias que ele desenvolveu durante a vida. Como se ele saísse da metade da igreja. Ele e essa outra pessoa, que eu não sei quem é.
Aquele semblante calmo, que ele tinha um sorriso meio assim, que você vai ver na foto dele ali, sempre aquele sorriso enigmático no rosto, né? Aí ele ia, olhava todo mundo, e até o final da fila do banco, onde estava a minha avó, e ele olhava, porque ele estava no final, e minha avó estava na primeira, né? E aí, durante o aniversário, foi visualizado em vídeo, em VHS na época, e tomou comoção de todo mundo e viralizou. Hoje, né? Seria assim a palavra certa. E começaram a falar, a mídia foi crescendo em cima disso o tempo inteiro, mas foi bem emocionante e ao mesmo tempo uma coisa impactante, porque a gente jamais esperava que isso iria acontecer, né? Quadra 11 do maior cemitério de Belém, o Santa Isabel. Cláudio Ronaldo tinha 29 anos quando foi enterrado aqui. A família custou a se recuperar do choque. Cláudio era um rapaz de muitos amigos e orgulho dos pais. O advogado Donato Cardoso e a mulher Dirce viraram frequentadores assíduos do cemitério. E foi aqui que eles receberam o primeiro sinal de que Cláudio continuava muito perto. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E foi assim que eu comecei a minha passagem na reportagem que eu fiz do caso Cláudio Ronaldo. Bem longe do set de filmagens de Hollywood, uma família paraense garante viver história semelhante à do filme. Em 1990, mesmo ano em que Ghost apareceu nas telas brasileiras, aqui em Belém um rapaz foi vítima de anemia hemolítica, uma doença grave que o levou à morte. Era o início do mistério. Eu estava na RBA e nessa época eu fazia reportagens especiais e recebia essa fita através de uma fonte. Era uma VHS, então eu recebi essa VHS e essa fonte mostrava justamente a cena do Cláudio Ronaldo na igreja, aparecendo na missa da avó. Em princípio eu achei estranho, eu disse, não, isso deve ser montagem, né? E eu tomava muito cuidado com tudo que eu recebia e fui averiguar. Já no computador, na época não tinha tanta tecnologia quanto se tem hoje, né? Mas já se tinha ilha de edição, algumas produtoras. Eu procurei um colega que tinha uma produtora, o Rui, para ele verificar se tinha montagem. E ele disse, ok, Marilis, não tem nenhum corte aqui, não tem edição. O público, de uma maneira geral, não queria acreditar, então começou a jogar isso, né? Muitas pessoas acreditaram, os amigos dele viram, todos acreditaram. Os que conviviam com ele reconheceram, né? Mas outros começaram a dizer que tinha montagem. O Padre Quevedo era um. Entendeu? E ainda como você diz, naquela época não tinha essa tecnologia toda, mas ele falava. Após a descoberta da fita com a aparição de Cláudio, foram feitas cópias e muitas pessoas assistiram. Alguns sentiam arrepios, outros ficavam surpresos e até choravam ao assistir. Algumas pessoas que não conheciam pessoalmente Cláudio acabaram confirmando, através de fotos, que era ele mesmo que aparecia na filmagem. Logo que o vídeo se espalhou, também chegou nas mãos da imprensa. Na TV Liberal, afiliada da Rede Globo em Belém, o fato foi noticiado em alguns programas. Na TV RBA, que é a afiliada da Band, foram feitas reportagens por uma semana toda e ainda fizeram um debate em público sobre o assunto em uma praça no bairro de São Brás, com Ronaldo Porto e Mariluz Coelho. Com a repercussão, a TV Bandeirantes de São Paulo também reportou o acontecimento em cadeia nacional, na primeira quinzena de março de 1996. Já o SBT levou no dia 17 de março de 1996, pouco depois da morte do grupo musical Mamonas Assassinas, o seu Donato e Dona Dirce, pais de Cláudio Ronaldo. Eles foram ao programa Domingo Legal com Gugu Liberato. Na ocasião, os pais de Cláudio tiveram que ouvir insinuações do padre espanhol Oscar Quevedo, que quis, na época, banalizar o fato como se não fosse verdade. Quando eu fiz a reportagem, eu não imaginava que teria essa repercussão toda, né? E na época nós oferecemos para o Nacional, para a Band, era a Carla Vilhena que apresentava junto com o Chico Pinheiro, e abriu o Jornal da Band. Então eu fiquei até surpresa, porque eu não imaginava que fosse, a repercussão fosse tão grande. Mas quando se fala em religião, é isso, né? Então foi muita polêmica, muitas versões, e o caso ganhou assim, repercutiu tanto
que foi para o Nacional, foi para o Gugu, e bem interessante, realmente na época foi bem interessante. Fomos postos na vida pública por uma circunstância. No caso aí, a circunstância foi ele, o Cláudio Ronaldo. Meu pai achou de levar para o Padre Quevedo na época. Quando chegou na mão do Padre Quevedo, minha mãe ficou muito chateada, que ela dizia que aquilo não deixaria de descansar, mas eles eram convocados, né, e eles iam. Né, e eles sempre rejeitando a hipótese de que fosse um espírito materializado, né, que aquilo era jogo de câmera e tudo, mas nós que vivemos a situação sabemos que não foi. Eles foram ao programa, eles foram entrevistados, e o Quevedo do lado perturbando. Um dos irmãos de Cláudio Ronaldo, Paulo Eduardo, viu a fita bem depois, em 1996. Ele viu o irmão dele até rezando o Pai Nosso na igreja, mas na hora que todos davam as mãos uns para os outros, Cláudio Ronaldo não estendia a mão para ninguém. Paulo Eduardo foi o único da família que não estava presente naquela missa. A questão da sobrevivência, ela vai envolver uma relação que se caracteriza pelo merecimento moral, pelo merecimento espiritual. Então, falecer, morrer ou desencarnar, como nós falamos no Espiritismo, é, numa linguagem figurada, metafórica, é um trocar de roupa. Então, por exemplo, se alguém de nós troca a roupa que está vestindo agora para usar uma roupa, para ir para um outro ambiente, a gente continua sendo quem nós somos. E eu procurei me distanciar ao máximo, porque eu achava assim, se eu me envolvesse no sentido de opinar, né, eu ia entrar numa sinuca, porque as opiniões eram muito diversas. E foi uma experiência que mexeu muito comigo, porque as pessoas se envolveram de uma tal forma que às vezes ligavam para minha casa para saber se eu acreditava, se aquilo era verdadeiro, qual era a minha opinião. Além da aparição de Cláudio Ronaldo no vídeo gravado na missa, ele também teria aparecido para alguns parentes e amigos em sonhos. Aqui mesmo, no cemitério Santa Isabel, ele foi reconhecido por algumas pessoas que o viram depois de sua morte. Na alameda principal do cemitério fica o fotógrafo, que geralmente eles fazem essas molduras para sepultura. E eu falei com eles para fazer a foto. Na outra semana, no outro domingo, eu trouxe. E quando o rapaz pegou a foto, ele então disse que já conhecia aquele rapaz da foto, que via aquele rapaz da foto entrar comigo no cemitério quando eu vinha sempre com a minha mulher. E eu, que parece, até com a mão no meu ombro. Eles viram quando ele entrava comigo no cemitério, diziam eles, né? Teve o evento que meu pai foi ao cemitério levar flores na lápide, né? E o rapaz, o coveiro, disse: eu conheço esse rapaz. Eu disse: como você conhece? Porque ele entra com o Senhor todos os dias que o Senhor vem. E eu te confesso que esse momento foi muito emocionante. Em nenhum momento eu duvidei, porque assim, a gente sabe muito pouco, né, desse mundo espiritual. Hoje eu tenho um outro entendimento, eu tenho um entendimento espírita, e eu acredito completamente que foi uma manifestação de um espírito que a gente sabe que, no meu ver, na minha crença, que eles estão por aqui, perto da gente. A fé que movimenta as ações dos usuários e transeuntes do espaço acabam vinculadas também ao cenário religioso, às devoções, às rezas pelas almas. Então, tudo está diretamente ligado às pessoas acreditarem ser possível a ressurreição ou propriamente a presença dessas pessoas dentro do espaço, vagando, acompanhando seus familiares até a porta de saída do cemitério, ou, como o caso do Cláudio, acompanhando o pai até o seu túmulo desde a porta da entrada do cemitério. Eu sonhei com ele, eu chorava muito, chorava demais. E no sonho ele apareceu com a roupa que ele foi enterrado, todo molhado, barbado.
dizendo assim, o que vocês estão fazendo? O que tu estás fazendo comigo? Olha como eu estou. Para de chorar porque eu estou bem. E aí, parei mesmo, não chorei mais não, né? Tem uma imagem que era muito utilizada pelo Chico Xavier. Você imagina você deitar para dormir e no outro dia, quando você acorda, você não está na sua casa. Você está num lugar que você desconhece. Trocou o ambiente, mas é você. Você continua sendo você. A minha base sempre foi a religião batista, evangélica, né? Cresci na religião batista e me chamou a atenção para o espiritismo, que mais tarde eu passei a estudar e me identificar. Saí da UNAMA na hora do intervalo e fui beber o café na casa de uma tia da minha mãe, que por sinal era espírita. E eu estava tomando café com ela de repente fechou os olhos, a minha prima só fez assim para me acalmar, né? E aí ela começou a tatear a mesa, porque às vezes ele fazia isso quando ele queria alguma coisa, né? Já não enxergava. E ele falou assim, Nica, aquilo chega assim, só ele me chamava de Nica. Ele, Cláudia, isso sou eu quero te dar um recado pra mamãe. Eu disse, tá. Fala pra ela que eu perdoo ela sabe do que eu tô falando. Gente, eu saí na mesma hora, vim embora pra casa, aí quando eu dei o recado, ela começou a chorar. E ela contou pra nós que no velório dele, ela estava sentada do lado dele, colocou uma cadeira bem do lado dele. Meu irmão nunca gostou de andar calçado, só andava descalço. E ela falou pra ele, meu filho, me perdoa, mas eu vou calçar uma meia em você. E foi uma coisa que ela disse no ouvido dele. Então, a partir daí, a gente acreditou ainda mais na aparição que tinha acontecido. Na época, as pessoas perguntavam, você tem medo? E eu te confesso que bateu um medo sim na época, porque eu estava mexendo com algo desconhecido, né? E que eu não tinha conhecimento suficiente também para digerir. Isso mexeu bastante comigo, de eu ficar realmente, às vezes, acordada com medo. Mas o meu medo não era medo de fantasma, era o medo com que Deus está mexendo com aquilo. Como se eu estivesse mexendo com algo sagrado, com algo que um terreno que eu não conhecia. Então, eu disse, será que está correto, né? Eu mexer com isso? Porque ele é um espírito de luz. Ele não vai te fazer mal. Ele é um espírito de luz, não só por ele ter desencarnado, assim, as pessoas que não o conheciam, né, com certeza hoje teriam medo. Ah, não, ele está aqui, ele vai me fazer mal. Não, ele não vai te fazer mal. Ele é um espírito de luz. E se ele está do teu lado, ele está lá para te proteger. Tanto é que ele apareceu numa missa de família. Ele foi lá para dizer, eu estou aqui. Vocês pensaram em mim e eu me materializei. De uma forma ou de outra, vocês vão me ver. Então, é essa mensagem que está pra gente, sabe? Hoje a gente entende dessa forma, né? Porque na época a gente não entendia muito. Na foto do túmulo de Cláudio Ronaldo tem a seguinte frase: fez do sofrimento generosidade, peça uma graça. Na época, o pai de Cláudio Ronaldo, seu Donato, acreditava que seu filho poderia se tornar um santo milagreiro. Ele não se queixava do sofrimento. Então aquilo tudo purifica o espírito, né? O sofrimento espiritual, que a pessoa não se queixa, ele se transforma em luz. É o que ocorreu com Cláudio. Se transformou em luz o sofrimento físico dele. Ao contrário dos santos milagreiros infantis, o caso do santo milagreiro Cláudio Ronaldo é um caso bem excepcional nessa conduta geral de se transformar pessoas comuns em santos milagreiros. Não que as crianças que são santificadas não sejam pessoas comuns também. Acontece que esses santos milagreiros, eles são eleitos pelo imaginário local. Culturalidade, a forma como essas pessoas vieram a óbito, a história que essas pessoas construíram em vida. O processo de santificação de um santo milagreiro se dá de uma forma muito natural. As pessoas passam por um túmulo, às vezes reconhecem em suas lápides a forma como faleceu, se morreu faz muito tempo, se morreu quando criança. E então, se essa prece é alcançada, essa pessoa compreende dentro, claro, de um imaginário que foi devido à prece feita aos pés daquele túmulo e, portanto, vira um culto.
Então, esse movimento, feito repetidas vezes, acaba santificando uma pessoa que é comum dentro de um espaço cemiterial. Então, o importante é que a doutrina espírita, ela fixa muito essa permanência da nossa identidade. Nenhum de nós, porque morre, vira anjo, da mesma maneira como nenhum de nós, porque morre, torna-se demônio ou se demoniza. A gente vai levar com a gente aquilo que é a nossa personalidade, aquilo que é a nossa individualidade. Existe a ressurreição que Jesus Cristo diz que vem no fim dos tempos, mas como a pessoa se desprende, o espírito ao morrer, ela pode aparecer, como ele apareceu. E depois ele não aparece numa sessão espírita, ele aparece numa missa católica e numa missa de ação de graças. Isso vem desmistificar, inclusive, muita coisa que se prega sobre espiritismo. Então a polêmica veio muito em torno do que as pessoas acreditavam. E claro, o pastor evangélico, ele tinha a opinião dele, o padre e o espírita. Na época, o pastor evangélico manifestou a opinião dizendo que ele via como uma manifestação do demônio. Aquilo ali não era demônio, aquilo ali era santo, era santidade. Então, era uma energia muito boa e os pais passavam isso. Inclusive, na época, eles tinham temor de entregar a fita, né, de passar, porque eles não tinham interesse de divulgar. Eles estavam com muito amor no coração, com aquela possibilidade de ter a manifestação do filho que eles amavam, né? Se manifestou ali num momento de alegria. Na fita completa é possível observar ainda em outros ângulos a aparição de Cláudio e do rapaz de branco. Todos na família o reconheceram pelo jeito de andar, pela parte física e até mesmo pela vestimenta. A missa era particular da família e é possível observar poucas pessoas na igreja com os bancos de trás vazios. Além disso, ninguém viu os dois durante a missa. O técnico analisa a fita várias vezes. Primeiro, os dois homens cruzam a igreja e as pessoas próximas não olham sequer para o lado, como mais impressionante. Geralmente, quando você está assistindo uma missa que alguém adentra a igreja, as pessoas têm o costume de olhar para trás. E nesse dia ninguém olhou, né? Então estava a minha irmã, já estava o esposo dela, né? O que me fez acreditar, além da análise do Rui, né, do técnico que verificou pela primeira vez a VHS, foi que eu observei justamente que ele entrava na igreja, o outro homem passava e ninguém olhava. Então, até me arrepio toda até hoje, porque ninguém olhava. Quando uma pessoa entra, né, um recinto numa igreja, é natural que as pessoas olhem quem está entrando, certo? E não, ninguém olhava. Então ele entrou, as pessoas continuaram da forma que estavam e depois o outro passou. E isso realmente é muito impressionante. Mas a gente lembra dele só das brincadeiras dele. A gente está conversando sobre a pessoa Cláudio, é só para sorrir. Porque ele era realmente brincalhão. Ele está aqui, ela sente. Se acalma. Gente. Juliane, a gente estava gravando agora há pouco, você se emocionou aqui com a gravação. Sim. Qual o motivo? Porque eu tenho uma sensibilidade, eu sou mediúnica, então eu sinto as coisas, eu sonho, e a maioria das coisas que eu sinto e sonho, às vezes elas acontecem na minha vida, no meu dia a dia, né? E aí, quando ela estava falando dele, a minha irmã também, ela é espírita, o meu cunhado, então a vibração ficou forte e eu me arrepiei todinha, como eu senti ele aqui agora, entendeu? Então, quando a gente mentaliza, a gente vibra, a gente acaba sentindo. E falando dele de uma forma como todo mundo está falando, porque ele deixou muita saudade na gente, é gostoso de sentir essa sensação dele aqui perto da gente. É como se ele estivesse protegendo, acolhendo, entendeu? Pessoas que têm sensibilidade, que na nossa linguagem comum a gente chama de sensitivas, mas que na linguagem doutrinária a gente chama de médiums, né? Elas veem, elas sentem, elas escutam, e às vezes através da psicofonia o espírito se manifesta, verbalizando opiniões, pontos de vista, maneiras de ver o mundo.
Este rapaz da foto é Cláudio Ronaldo. Nasceu no dia 31 de dezembro de 1960, em Belém do Pará. Uma outra aparição. Um rapaz de branco e óculos com aro escuro acompanha o Cláudio Ronaldo. Ninguém da família de Cláudio conseguiu identificá-lo. Eu nunca duvidei. Nunca duvidei porque antes de colocar no ar, eu fui verificar a veracidade dessa fita. E eu assisti muitas vezes para eu poder compor a reportagem. E quando ela foi ao ar, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu só não tinha ideia da dimensão que isso iria tomar. Nós estamos falando de mais de 30 anos e esse caso continua repercutindo. A saudade é grande, a gente sente vontade de ver, né? Quem não sente. Mas ao mesmo tempo eu estou tranquila porque eu sei que ele está bem. Eu não vou dizer que eu tenho essa sensibilidade que ela tem, mas realmente de vez em quando a gente sente alguma coisa. E quando a gente sente, eu particularmente, né? Eu mentalmente costumo dizer, volta para a luz. Teu lugar não é mais aqui. A missão dele já foi cumprida aqui na Terra. Agora basta cada um de nós aqui darmos continuidade a essa missão. Porque ele é um tio muito querido, te amo. O senhor mais sente falta dele? Vou falar uma linguagem mais popular, mais moderna. Um bate-papo que a gente tinha, né? O senhor ainda pensa muito no seu filho até hoje? Penso toda hora. Toda hora eu penso nele.